Eu olho para a cruz e para a cruz Olá, irmãos, como vão todos? Espero que todos estejam bem, na graça do nosso Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos o devocional a partir da leitura de Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 21. Mas antes eu vou explicar o contexto histórico para poder nos situar nesse texto e depois a gente vai fazer a leitura, mas parando e já refletindo sobre o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Sobre o contexto histórico, esse livro de Filipenses ele foi escrito por Paulo enquanto ele estava na prisão. E a melhor evidência apoia Roma como o local de origem dessa prisão, se baseando em dados que se encaixam bem lá com os relatos da prisão domiciliar de Paulo, que está registrado em Atos, capítulo 28, do versículo 14 até o versículo 31. Tudo isso teve início, na verdade, com a segunda prisão de Paulo lá em Jerusalém, quando ele foi acusado de supostamente ter violado as leis do templo por levar gentios para dentro do templo, embora não houvesse indícios de que Paulo tivesse feito isso de fato, como está registrado lá em Atos, capítulo 21, versículo 27, até o capítulo 23, versículo 30 de Atos, se os irmãos quiserem ler um pouco mais sobre esses fatos. E sob essa acusação de ter violado as leis do templo, Paulo foi levado para Roma por ter apelado para César, como está escrito lá em Atos, capítulo 28, versículo 27. Esse é o contexto histórico. Agora eu peço que os irmãos acompanhem a leitura de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Até aqui por enquanto. Voltando lá para o versículo 12, quando Paulo diz que o que me aconteceu, isto é, a sua detenção, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho, como eu disse para os irmãos, Paulo está escrevendo essa carta de Filipenses no contexto de encarceramento. Então a gente pode dizer que era uma situação de sofrimento para Paulo por ele estar em situações de privações. Mas percebam que ele diz que isso que lhe aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Mostra que Paulo ele tinha uma forma diferente de olhar para a sua circunstância e para o seu sofrimento. Porque Paulo, ele utiliza esse encarceramento, a sua prisão, para servir a Cristo, para dar testemunho de Cristo. Como é que foi que ele fez isso? Como é que isso se deu? A gente vai ver lá no próximo versículo, que é o versículo 13, que ele diz que tornou-se evidente aos da guarda do palácio e aos demais que ele estava lá por causa de Cristo. Então, o que Paulo fez? Ele deu testemunho de Cristo para essas pessoas. Fazendo uma observação, os da guarda do palácio eram um contingente de milhares de soldados, muitos dos quais haviam tido contato direto com Paulo ou teriam sido designados por turno para guardá-lo. Então percebam que Paulo ele utilizou essa sua circunstância de sofrimento, de encarceramento, para reverberar o seu sofrimento para a glória de Cristo. Esse é o primeiro ponto para a gente observar. Continuando a nossa leitura, no versículo 14, diz assim: E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com a maior determinação e destemor. Até aqui. Esse versículo 14, ele nos mostra a graça de Deus agindo em meio ao colapso. Porque o que poderia acontecer era uma diminuição da palavra, uma diminuição da pregação do Evangelho. Justamente por Paulo, que era um grande apóstolo missionário, ele está na prisão. Mas aconteceu justamente o contrário, que é o que a gente viu aqui, que os irmãos, motivados pelo Senhor, diante da prisão de Paulo, estavam anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então o que a gente vê é que a graça de Deus ela está sempre agindo em todo momento, até naquelas circunstâncias que a gente pensa que vai ter um desfecho negativo. É o que a gente viu aqui. Esse é o segundo ponto para a gente observar. Continuando a nossa leitura, agora do versículo 15 até o versículo 19, peço que os irmãos acompanhem.
Está escrito assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Até aqui. O que a gente vê aqui nesses versículos que a gente leu é que de fato haviam pessoas que estavam pregando a Cristo por boa motivação, mas existiam outros também que estavam pregando a Cristo por inveja e rivalidade, em competição a Paulo, e sem uma sinceridade verdadeira. Mas vejam como que Paulo reage diante dessa circunstância adversa. O que ele faz é se alegrar. E ele diz que importa. O importante é que Cristo está sendo pregado. Bom, diante disso que a gente já leu até aqui, os pontos que a gente observou, a gente pode fazer uma reflexão, que é que oportunidades que o Senhor ele tem nos dado, tem me dado também, diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Que oportunidades que o Senhor tem nos dado para reverberar todas essas circunstâncias e os nossos sofrimentos para a glória de Cristo. Essa é uma pergunta para a gente refletir. E também que a gente possa parar e observar a graça de Deus que continua agindo em meio ao colapso, que continua agindo na nossa vida. A gente pode observar a graça de Deus agindo sobre nós na proteção dele conosco, no cuidado dele com a nossa família, por ele nos dar saúde no nosso trabalho, ou quando a gente olha para a igreja, para a nossa igreja, e vê que os projetos estão andando, estão indo bem. Tudo isso é a graça de Deus agindo em meio ao colapso. E é um ponto para a gente observar também, a partir do que a gente já leu até aqui. Assim, caminhando para o final desse devocional e lendo os últimos versículos, peço que os irmãos acompanhem lá no versículo 20, que diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esses dois últimos versículos, eles têm ensinamentos valiosos para a nossa vida. Porque Paulo aqui, ele expressa um desejo de continuar firme no serviço do Senhor e em toda a sua vida, né? Quer na vida, quer na morte, pensando que Paulo está na iminência de morte, e ele deseja que Cristo seja engrandecido na vida dele. E aí essa frase final que ele diz, que é um versículo bem conhecido para nós, que é o versículo 21, que diz assim: porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está querendo dizer é que Cristo era a fonte de alegria dele, era a fonte de alegria em qualquer momento da vida de Paulo, de forma que até se viesse a morte, era lucro para ele, porque ele estaria com Cristo. E é bem bonito assim de observar esses pontos. Analisando tudo que a gente já leu até aqui, todos esses versículos, o que a gente pode aprender são 3 pontos, que é que a gente possa assim ter essa mesma visão de Paulo, otimista diante das suas circunstâncias, e no nosso caso da pandemia, ou de outros sofrimentos e provações que a gente passa no decorrer da nossa vida, e reverberar qualquer sofrimento para a glória de Cristo. Mas também continuarmos firmes, mesmo quando as circunstâncias se demonstrarem que vai ter um desfecho ruim ou forem adversas, que a gente continue firme no serviço do Senhor. Esse é o primeiro ponto para a gente aprender. O segundo ponto é que a gente possa fazer esse exercício de parar e observar a graça do Senhor, que ela é sempre abundante na nossa vida. E a graça de Deus está sempre presente até nas crises, até nos sofrimentos. A gente tem que tentar observar isso. E o terceiro ponto, por fim, é isso que Paulo expressa aqui nesses últimos versículos,
que a gente possa também ter esse mesmo pensamento de Paulo, de dizer que o nosso contentamento, a fonte da nossa alegria é Cristo, é tão somente Cristo aqui nessa vida. E que nem a morte já nos assusta, porque a gente está com Cristo. Eu gostaria de aproveitar e deixar um último versículo para os irmãos, que é um versículo que fala bastante no meu coração, está relacionado com isso que a gente analisou e aprendeu com essa leitura. Que também está aqui nessa carta de Filipenses, só que mais lá para o finalzinho. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz... Versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo bem conhecido também de todos nós. Que diz assim, que a gente pode enfrentar qualquer situação. A pandemia, provações, sofrimentos, tudo a gente pode enfrentar com a força que Cristo nos dá. Esse versículo diz que Cristo, Ele é o nosso segredo da nossa alegria, Ele é o segredo do nosso contentamento. E Cristo, Ele é a nossa fortaleza permanente em qualquer situação. De forma que a gente pode dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Bom, era isso. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham um ótimo domingo.